Hoje, no Boletim Comunicare, você vai ver o que as pessoas acham da liberação de bebidas alcoólicas em estádios de futebol. Vinil vira artigo de luxo e é disputado por colecionadores. Conheça os benefícios de manter uma vida sexual saudável até a terceira idade. O Boletim Comunicare está no ar. Olá, tudo bem? O vinil surgiu por volta dos anos 40 e podia ser encontrado na casa de grande parte das pessoas nessa época. Em 1980, com a criação dos CDs, os LPs começaram a se tornar obsoletos e foram sendo substituídos pelas novas tecnologias. Hoje, o famoso toca-discos e os bolachões ainda são muito procurados por colecionadores, que pagam caro para tê-los em suas casas. Discos de vinis são supervalorizados em Curitiba. Em várias lojas da capital, a procura pelos bolachões dobrou comparado aos últimos anos. O número de colecionadores dos discos cresce a cada ano. O dono da loja de discos Só Música, Clóvis Cordeiro da Silva, conta como é a venda dos bolachões nos últimos anos. Para mim é uma terapia. Eu trabalhei muito tempo numa empresa privada, né? Hermes Macedo, uma loja famosa. Depois, quando ela faliu, em 92, eu tinha que trabalhar. Daí eu fui fazer aquilo que eu gosto, vender discos. O preço varia. Eu tenho aqui de 50 centavos até 500 reais. Os verdadeiros entendedores de música sabem da diferença grande que há entre um LP e um CD, né? O LP, o som é mais limpo, é um som mais puro, ouve-se com mais vontade, com mais curiosidade, com mais clareza, né? Mas por que a preferência por vinis? Qual é a diferença de escutar uma música no CD com o vinil? A colecionadora Sandra Ferreira Silva herdou o ato de colecionar dos pais e conta qual é a sensação de apreciar música dos vinis. Com os meus 10 anos, a minha mãe comprou uma vitrola para mim, né? E o primeiro disco que ela me deu de vinil foi da Madonna. Eu comecei a pegar gosto em ouvir os discos de vinil, né? Depois ela me deu mais um, foi de Roberto Carlos. O disco de vinil, hoje em dia, para as pessoas não deve ter tanta importância, mas para mim, naquela época... O que você acha da liberação do álcool nos estádios de futebol? A medida foi alvo de muitas críticas e debates durante o ano. Então, a nossa equipe foi às ruas descobrir o que a população está achando disso. É o Fala Que Eu Discuto de hoje. Eu acho que o problema do futebol brasileiro em estádio não é a cerveja. O problema do futebol brasileiro em estádio ele é outro. Então, eu não vejo que liberar a bebida vai causar brigas. As brigas acontecem mesmo não tendo a bebida liberada. A bebida pode ser sim liberada, em outros países é liberado. Esse não é o problema que o futebol brasileiro tem em relação à arquibancada. Eu acho que vai muito da opção de cada um. Quem quiser beber, vai beber. Quem não quiser, não vai. É igual quem entra no estádio não pode entrar com garrafinha de água, não pode entrar com coca, com refrigerante. Quem quiser tomar água vai tomar lá dentro, vai comprar lá dentro. E a mesma coisa com bebida, eu acho. A minha opinião, eu acho que eu sou contra. Porque, no caso, o esporte, futebol, já está gerando saúde. E você misturar a droga, que é o álcool, e pode levar ao alcoolismo, que é uma dependência química, eu acho que não tem como combinar esses dois fatores. Eu penso que, querendo ou não, permitindo a bebida dentro do estádio ou não, vão acabar consumindo porque faz parte da celebração do estádio. E eu não vejo tanto um problema nisso. O problema está nas brigas em si e nas confusões. E isso é mais um negócio da reunião da violência do que da bebida em si. Eu sou contra a venda de bebidas no estádio, porque eu acho que é um ambiente de muita rivalidade, naturalmente, e a bebida em si não é o problema, e sim as pessoas que consomem ela de forma errada. Então, a rivalidade aliada ao consumo excessivo do álcool acaba gerando um problema que poderia ser evitado se não houvesse a venda de bebidas no estádio. Eu acho que não, o problema não é a bebida em si. Eu acho que ela é mais uma medida paliativa para conter as brigas que são decorrentes em estádios, mas eu acho que é válido, sim. Eu acho que violência ela piora, né? Porque exalta mais os ânimos, as pessoas
acho que ficam mais violentas depois com a bebida. Então, acho que em questão de briga seria melhor mesmo que não vendessem bebidas no estádio. Eu acho que tem que mais ter bom senso das torcidas, né? Porque é um entretenimento, não é uma luta. Então, é isso. Você acha que a vida sexual tem prazo de validade? A repórter Bruna Totti mostra que o amor não tem idade. O Brasil está envelhecendo e hoje 1/4 da população tem 50 anos ou mais. A renda média dessa faixa etária é 40% acima da renda média nacional. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, em 2045, metade da população será idosa. A população idosa movimenta 1,6 trilhão de reais por ano, representando cerca de 20% do produto interno bruto brasileiro. Além dos gastos convencionais, os idosos têm se preocupado também com a sua saúde sexual. Os idosos que procuram se manter ativos sexualmente têm optado por produtos específicos para a faixa etária e para o gênero. Hoje, o mercado de produtos sexuais tem buscado atender a essas vontades. Eu tenho 2 produtos que são os que mais saem, que é a lubrificação, que é para ela, que nessa fase da vida é uma fase que as mulheres normalmente têm muito menos lubrificação, então esse lubrificante ele veio para auxiliar nessa área e ele é mais forte do que os outros. E para ele a gente trabalha com o Maduro, que é um excitante masculino. Respeitando suas limitações físicas, os idosos continuam com suas vontades sexuais e, segundo o geriatra Ademar de Almeida, elas não devem ser inibidas. A gente vê que o indivíduo que é ativo sexualmente, ele tem sexo depois de 80 anos, 90 anos, que a gente fica bobo de ver pacientes ativos. Agora, por que o indivíduo não inibe essa coisa? Aí ele traz problema para ele. Uma barreira que os idosos enfrentam é o preconceito da sociedade com a sua sexualidade. A nossa sociedade ela cria uma barreira bastante grande para o idoso exercitar a sua sexualidade. Na nossa cultura, o idoso é visto como alguém já impotente diante da vida. Ele é impotente para fazer as coisas, ele é considerado alguém que já deixa de ser capaz. A sexualidade dos idosos, mesmo que natural, muitas vezes é vista como um tabu, que precisa ser quebrado. As pessoas ainda têm aquela mentalidade de que a pessoa mais velha não pode sentir prazer, não pode viver numa relação sexual, e é totalmente inverdade isso, né? Infelizmente, entre os idosos também tem aquelas pessoas que se deixam dominar pelo preconceito da sociedade como um todo. A independência sexual também pode ser adquirida com a idade, como relatou uma amiga de Gleci. Então, ela encontrou no vibrador uma coisa que fez bem para ela. Até a questão da doença, né? E da tranquilidade, da facilidade, né? Poucas são as diferenças entre a sexualidade de antigamente de Sally e a de agora. Tem algumas diferenças que a maturidade traz, que a experiência, aquela empolgação da juventude já é algo mais moderado, mas gostoso da mesma forma. A pessoa tem saúde, tem vida, por que não ter um relacionamento sexual saudável, né? Encerramos aqui a 6ª temporada do Boletim Comunicare. Eu gostaria de agradecer principalmente você que me acompanhou por todo esse semestre. Agradeço aos técnicos do Labicom pela paciência e à coordenadora Suiane Tolentino pelo aprendizado e experiência compartilhada. Obrigada! O Boletim Comunicare fica por aqui.